Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nessa quarta-feira. O Timão que enfrenta amanhã o Grêmio pela rodada do Brasileiro. Depois vai ter aquele período de férias. E também mercado da bola do Timão. O Corinthians está de olho em alguns jogadores. Liga só tudo nesse vídeo agora pra fiel torcida. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada do Coringão no informação. Comenta aí após o vídeo o que você achou desse corte. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. As notícias e novidades do Corinthians. Não ofereça passar a língua na orelha do Bob. Não! Que assédio, hein? Vai me processar aí, ó. Vou te Nossa. Eu tava processar, tão hein? feliz que Vou tava na só eu e ele lá no Eu Ocean vou na Gate. delegacia do homem. O RG Ah, fundou do a homem delegacia. nada, você tem que ir na delegacia da Biba. O RG que fundou a delegacia do homem. Ah, É. então A vai Lei lá. Maria da Vai. Penha. Biba District. Maria do Pinho, né, RG? Vai. Mário do Pinho. João do Pinho. A linha é João do Pinho. É. Entendeu? Eu sou homem. Apesar de ser gay, sou homem. Com vamos H? lá. Com H, Motinho? Como Maiúsculo. você se define biologicamente homem. É ele dele. Tá. Ele dele. Ele dele. Vamos lá. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso do Augusto Melo, né? Que estava pedindo aí processo para cancelar o processo de impeachment no Corinthians, foi cancelado, né? Então, perdeu na justiça. Agora, De novo, de novo. O Augusto Melo aguarda aí a votação dos associados, né, mano? Em dia 9 de agosto aí. Vai acontecer para definir o futuro dele, né? Mais uma tentativa na justiça comum, né, mano? E a gente já falou aqui sobre isso. Semana passada o Mano até não participou, então vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas é que assim, mano, eu acho que esses assuntos que diz respeito aos clubes de futebol, que tem um estatuto próprio, que tem uma votação ali, né, onde quem internamente vota e decide, eu acho, inclusive, que o estatuto tem que mudar e que o torcedor tem que ter direito a voto. Mas eu sou contra ficar querendo levar esses assuntos para a justiça. Inclusive, a gente leu aqui o parecer da justiça sobre o Augusto pedindo urgência, né, no dia da votação, urgência para que a justiça se manifestasse contra o impeachment. E a juíza foi lá e deu uma lapada seca na cara dele. Que ela falou assim, olha, assunto de urgência pra justiça é criança que tá passando fome, que dá pensão, né? Entra São na idosos fila, né? que precisam... gente morrendo sem remédio, que precisa... E não o negócio do seu impeachment aí, né? Os caras tão de brincadeira, né? E aí, de novo, agora tentaram entrar na justiça comum pra que a justiça comum interferisse nessas questões políticas do clube, mano. Ô, Lelê, primeiro lá, com relação ao inquérito aí, o inquérito, apesar dele ter sido colocado ali também, ele foi indiciado dentro desse inquérito policial, eu acho que o Augusto, se ele fosse razoavelmente inteligente, ele pediria o afastamento agora justamente para se defender. Porque o fato de você estar sendo indiciado no inquérito não quer dizer que você já seja culpado ou já esteja condenado, não. O Ministério Público vai analisar o processo lá, o inquérito que o delegado apresentou, para ver se isso daí vira um processo ou não. Então, ponto. Nesse caso, até então, quando não existia um inquérito policial apontando o Augusto aí como um dos suspeitos, falei, não adianta os caras tentarem empurrar a goela abaixo, porque nem o inquérito policial está finalizado. A partir do momento que o inquérito policial está finalizado e ele é colocado como um dos suspeitos, eu acho que ele, sim, tem que se defender, porém, ele deveria preservar a imagem do clube. Ele deveria se retirar nesse momento. Segunda coisa, Lelê, não adianta ele tentar agora, de qualquer maneira, resgatar alguma ação na justiça, pedir uma liminar. Olha, porque foi inconstitucional, olha isso, olha aquilo. Porque, cara, na boa, Lelê, agora não tem o que ele fazer. A administração do Augusto foi extremamente dinamitada. E naquele primeiro momento, Lelê, quando ele pediu a liminar, se ele também fosse inteligente, a torcida ainda estava a favor dele. Sim. Porque não existia naquele momento um apontamento policial que ele era um suspeito e tudo mais. Se ele não tivesse pedido aquela liminar evitando a continuidade do processo, ele poderia até ter sido ali afastado como ele foi agora, mas no voto popular, Lelê, eu duvido que ele caísse. Porque a torcida dentro do próprio Corinthians estava com ele. Mas não, o Augusto, a cada dia que passa, ele prova que ele tem uma inteligência menor do que eu achava que tivesse. Então, cara, na boa, hoje, mesmo que ele seja deixado no cargo por parte dos associados dessa eleição que vai acontecer no dia 9, essa Assembleia Geral, Lelê, já tem mais 2 processos de impeachment engavetados ali que vão pra frente, sim.
Existe sim dentro do Corinthians hoje uma oposição que não vai deixar o Augusto trabalhar. Se ele escapar desse, vai vir agora novamente aí um processo agora de impeachment alegando gestão temerária. O que pra mim é uma cretinice por parte do Conselho. Não que o Augusto não tenha tido uma gestão temerária, teve também. Ele faz parte desses 2,5 bilhões. Mas a impressão que eu ouço quando eu vejo alguém da oposição falando do Augusto é que só ele fez os 2,5 milhões. Esses 2,5 bilhões, Conselho do Corinthians. Vocês que bateram palminha, inclusive na aprovação de contas do Duílio, foi um grande responsável por essa elevação de dívida. Andrei Sanches foi um grande responsável por essa elevação de dívida. E vocês aprovaram as contas de todos eles. Então, para mim, repito, vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. O Augusto tem culpa no cartório? Óbvio que tem com relação à má administração que ele tem feito. A administração do Augusto é patética, como de todos os outros que passaram. Mas alegar que só o Augusto teve gestão temerária, vocês são os brincalhões. Pra mim, vocês, novamente, repito aqui, e não adianta conselheiro ficar putinho, não. Quero que vocês se lixem. Não devo nada pra vocês, não tenho interesse político dentro do clube e não sou amiguinho de dirigente, não sou amiguinho de diretor. Danem-se vocês. Vocês pensam muito mais aí nas chapas que vocês representam do que no interesse do clube. Lixem-se. Aliás, se pudesse varrer muitos ali junto com o Augusto, a gente agradeceria, né, mano? Mas vamos lá, Motinha Rezende. Mas, ô Lelê, eu até acredito que deva ter um ou outro ali que tem uma cabeça boa. Alguém que pense realmente aí no bem do clube. Eu falo dos ex-presidentes. Mas infelizmente... mesmo. Ah, sim, mas com relação aos conselheiros aí, mas infelizmente é aquele tipo de cara que ele tá ilhado. Pra ele ganhar uma força política, ele vai ter que se aliar com quem não presta. Mas fala aí, Motinha. Vamos Corta lá. Pra 18. Corinthians liberou o trio de convocados aí para férias antecipadas, né? Estão desgastados, né? Então já liberou aí o José Martínez, o André Carijó lá e o Como? Carijó. Carrijo. E o Memphis Depay. Nesses 3 aí que foram liberados, o único que me causou estranheza aí, mano, foi o Martini, José Martínez. O Martínez, porque ele era dúvida pro jogo contra o Grêmio, né? Porque o jogo dele foi no Uruguai, que é mais próximo de Porto Alegre. Já o Memphis e o Carridio, a gente já sabia que não iam jogar, porque estavam mais distantes, né? Inclusive o Carridio jogou os 90 minutos do jogo do Peru. Bateu o recorde, o Memphis, né, que se tornou aí o maior artilheiro da seleção dos Países Baixos. E aí, o único que me causou estranheza realmente foi o Martínez, porque talvez a gente esperava contar com ele, já que o time vai bem desfalcado para enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre. Quem ficou foi o Romero, o Hugo, né? E o Félix Torres, que estavam nas seleções, ficaram aqui, então já estão integrados aí à comissão, já vão viajar para o Grêmio. Os outros desfalques do Corinthians, mano, Ranielli, Yuri Alberto e o Gustavo Gomes, que apesar de ter voltado de Gustavo Henrique. Gustavo Gomes também? Gomes é do Verde. Olha, você tinha falado que o Gustavo Gomes ia ser do Palmeiras e já pôs ele no Corinthians. Já foi. Caraca, faz isso, chefinho. O Corinthians que ele vai lá para a Arábia Saudita. Tá aqui rápido, a ponte, né? ó. O Nicola? O Nicola. Ele vai para a Arábia Saudita, viu? E... Mas, eu vi Motinha, com relação a esses desfalques aí, eu acho, Lelê, que esses 3 aí já foram dispensados, porque o Corinthians ele vai ter que dar 15 dias de férias agora, e vai ter que dar mais 15 dias no final do ano, porque, infelizmente, a profissão de jogador de futebol está amparada pela CLT, e você é obrigado a dar 30 dias de folga pro atleta. Então, nesse ponto aí, o Corinthians vai ter que cumprir essa determinação. Já que os caras já estavam viajando, a diretoria deve ter pensado, não faz sentido pedir para os caras voltarem para se apresentar durante esse jogo, então eles saem um pouco antes e voltam talvez um pouco antes que os demais também, para começar um período aí de treinamento para que eles possam voltar depois da retomada do Mundial. Agora, com relação ao time, Motinha, a pré-temporada, né, que vai começar de novo. Agora, com relação ao time, não deve fugir muito do que tem à disposição. O Hugo Souza vai jogar, Mateuzinho tá relacionado, deve ser lateral direito, já que o Gustavo Henrique não joga, deve ser Kaká e Félix Torres, os zagueiros, mas tem o André Ramalho como opção também. Na esquerda deve ser o Angileri ou Bidu, acredito que nesse jogo deva ser o Angileri. O meio-campo, Lelê, agora, pasmem, não tem muito pra onde correr. O Charles vai jogar, o Bidon vai jogar. Aí tem uma dúvida, se é o Maicon que vai jogar também nesse meio-campo, formar uma trinca de volantes e o Garro na armação, ou se o Corinthians vai jogar com 3 atacantes ali na frente. Aí pode ser Hector Hernandes, Thales Magno e Romero. A dúvida é saber se vai no 4-3-3 ou no 4-4-2. Se for o 4-4-2, possivelmente deve entrar com o Charles, com o Bidon e com o Maicon ali fazendo os volantes e o Garro um pouco mais à frente na armação, e na frente ali Romero e Hector Hernandes, Romero e Thales Magno, enfim. Ou se vai jogar com 3 atacantes lá na frente, aí eu acho que deve rodar o Maicon e colocar o Hector Hernandes, Romero e Thales Magno. O que você acha que vai acontecer?
Do jeito que o Dorival vem demonstrando que tá gostando do Maicon, eu acredito que ele vai jogar com o Maicon, né? Mas me dá dó do Garro nesse meio de campo aí, porque ele olha pro lado, coitado. Meu Deus do céu. Charles, Maicon, Bidon. Difícil. Mas o Lele, o Maicon de primeiro volante é piada, hein? Então, Nossa mas senhora, o Dorival, meu pai. pelo que a gente pôde observar até agora das escolhas do Dorival, parece que o Dorival gosta, né? Dorival, primeira etapa cumprida com sucesso. A segunda etapa agora, receber Igor Vinícius e botar pra jogar. Tamo fechado, hein, Dorival? Esse aí tamo desistindo já. Tamo desistindo. Será? Não vai mais? Vamos frustrar os sonhos de vocês. Vou falar até sobre isso, que o Fabio Soldado falou sobre jogadores que possam vir e tal, aquela história. Ele falou que teve uma reunião com o Dorival, com a sua comissão técnica, falando sobre reforços, né? E agora ele não ia falar quem era, nem o que precisava, mas que agora ia se reunir com o presidente para saber se tem dinheiro. Porque não adianta que ele vai se reunir para saber se tem dinheiro. Reunir para saber. Avisa, Lele, o soldado lá. Não, na verdade ele quis dizer o seguinte, quanto que liberar, tem, né? Quanto que tem para liberar isso? Conseguir liberar dessa folha para você continuar gastando o mesmo valor. A expectativa é que 12 aumentar, vão embora, isso, né? mas 12 vão embora. Liberando atletas que não estavam sendo utilizados. Quem que a gente vai trazer? E a oportunidade de negócio que já foi o Alex Santana, já foi o Giovani. Então ele espera que vá mais nessa janela, né? Isso aí, ele falou o seguinte, que outra coisa que foi combinado com o Dorival, que tá conversado, é que, se possível, não vai perder ninguém. Não vai liberar Yuri, não vai liberar não sei mais quem. Porque o elenco do Corinthians é curto, né, Motinha? A gente vive falando e reclamando aqui que a gente tem um time de 1 a 11, o banco é tenebroso. E eu acho que se perde qualquer um desses atletas que são considerados titulares aí, o negócio tende a ficar... Entorna o carro. Ainda pior, inclusive passando, de repente, sufoco que Garro, a gente não Yuri, quer mais passar, né? O sufoco que passamos Yuri, Romero, ano passado. E o principal nome aí, né, mano, dos que talvez poderiam sair nessa janela, que causava pânico na fiel torcida, é realmente o Yuri Alberto. Por quê? É um cara que já teve sondagens para sair no final do ano, mas aí preferiu esperar, porque essa janela do meio do ano aqui é a janela forte da Europa, ele queria ir pra lá. Provavelmente sairia, né, Lelê? Então, já tinham alguns boatos aí, né? Saíram algumas notícias de que o próprio Vitor Pereira tinha pedido ele lá, né, na Premier League. Mas, mano... teve essa lesão dele agora, né? Salvo pelo... Inclusive, vamos ver, de repente ele fica, né, mano? Salvo pela contusão. Mas, ô Lelê, o Yuri Alberto ele vai permanecer não é por competência da diretoria ou por esforço do Fabinho Soldado. O Yuri Alberto ele vai permanecer justamente na mesma condição do Neymar. É que o Neymar tá machucado, o Yuri Alberto ele acabou se machucando agora. Mas a falta de interesse hoje no Yuri Alberto é justamente pela lesão que ele teve. E ninguém vai contratar um jogador que ninguém sabe como é que vai voltar agora. Principalmente pelo fato, se você vai contratar um jogador agora, RG, nessa janela do Mundial, é um cara que já deveria chegar fazendo uma pré-temporada lá, para justamente estrear no início da temporada do futebol europeu. E o Yuri Alberto agora possivelmente não deve sair justamente por esse motivo. Ele se machucou, vai ficar um tempo aí ainda afastado, vai se tratar nesse período do Mundial para tentar voltar posteriormente a isso. Mas ninguém sabe de verdade quanto tempo, Lelê, vai demorar o tratamento do Yuri. Por mais que a gente tenha indícios de essa lesão demora X tempo, mas hoje, infelizmente, é uma babaquice por parte do departamento médico de clube não colocar prazo. Aí é muito fácil trabalhar assim. Porque por mais que você diga, eu posso colocar um prazo e esse prazo ser superior, pode, mas eu acho que você tem que dar pelo menos uma luz no fim do túnel. Eu acho que você não pode deixar, inclusive a mídia, tentar ficar especulando quanto tempo vai demorar um tratamento. Eu não sei por que adotar essa postura ridícula, cara, porque na boa, qual que é o problema de um departamento médico chegar e falar, olha, esse tipo de lesão costuma demorar X dias para que o cara possa voltar, X meses para que o cara possa voltar. Eu acho que eles tentam se blindar, né, mano? Eu também acho que é besteira. Eu acho que poderia dar pelo menos uma estimativa. Não é um prazo certo, até porque cada jogador, cada atleta, cada organismo se recupera de um jeito diferente. Vai reagir de forma diferente. O Bento teve quando ele caiu lá, que machucou o joelho, ele demorou, sei lá, Bento, quanto tempo você demorou a voltar pra andar? 3 meses? Porra, mas também quebrou os 4 joelhos. Mas tem gente que tem a mesma... Quebrei na emenda. Tem gente que tem o mesmo tipo de lesão e demora 1 mês. Tem gente que tem o mesmo tipo de lesão e demora 4 meses. Depende. Então, óbvio que não dá sempre pra gente tratar ali como uma coisa certa, né, de que vai voltar tal dia. Mas uma estimativa...
a gente poderia ter, e acredito que os próprios profissionais lá dentro do CT, eles têm essa estimativa, eles só não querem divulgar. Se comprometer, né? Porque senão fica aquela cobrança, sabe, em cima do departamento médico. E aí se falaram que a estimativa era 3 semanas, Por então que 3 tá semanas o demorando cara não 4? voltou, aí começa a falar que o departamento médico e o Mano ruim. vai ser o primeiro a chegar e falar, não disse que era 3 semanas no bagulho? É por isso que eles estão evitando essas críticas pra cima deles, essa é a verdade. O Mano do Slil diria assim. Não, mas, ô Sombra, eu acho que quando você não dá um prazo, eu acho que você sofre muito mais críticas do que quando você dá um prazo e o jogador não se recupera. Tudo na vida que você vai prestar um serviço, acho que você tem que dar um prazo. Por exemplo, você leva teu carro na oficina, você vai falar pro mecânico, eu preciso do carro pra quando? Sei lá, XYZ. Você vai se programar em cima do prazo que o mecânico vai te dar. Mas você tá claro pagando. que pode acontecer Então, mas aí que tá, pode Você não acontecer tá pagando problema. pro departamento médico do Corinthians curar o Yuri Alberto. Não, é filantropia. O médico lá, ele trabalha de graça. Você tá de brincadeira. Não. No caso, você tá pedindo pro médico te prestar uma satisfação, mas você não tá pagando pro médico. Como não tá? O médico é funcionário do clube. Você não tá pagando. O médico, peraí, o torcedor é dono do clube também. Muito mais do que esses caras que estão lá. Não é dono. Lógico que é. Os dirigentes acham que não, mas o torcedor é o verdadeiro dono do clube. Então tá bom. Então eu quero ver na próxima eleição vocês votarem pra presidência. Quem vota é o associado. Não inclusive, é? Mas essa é uma modificação. Infelizmente. Então, mas essa é uma modificação que já está prevista aí. Eu quero ver se o Augusto vai ter a hombridade de cumprir o que ele falou, que era uma das primeiras coisas da campanha dele, Lelê, era a mudança do estatuto. Inclusive, para o sócio torcedor, no caso aí, o fiel torcedor, ter o direito a voto e ele sim eleger o futebol. Esses caras que são sócios do clube, eles que vão escolher marca de cloro, eles que vão eleger aí quem vai ser dirigente da Petec, a porra toda. Quem tem que votar no futebol é quem paga ingresso, velho. Mas o Augusto vai ter chance de fazer isso? Mas presidente ele é mais. Não vai ter chance de fazer isso, até que ele seja. Então, mas RG, até que ele seja de fato aí destituído do cargo através da justiça, eu acho que ele deveria realmente cumprir o que ele prometeu. Mas isso aí, até agora não cumpriu aí 1% do que ele falou que ele faria. O Augusto teve a oportunidade durante mais de um ano de cumprir várias coisas que ele prometeu durante a campanha. Ele não Pera que eu vou pegar o nenê. Ele não cumpriu Mas vai porque mijar, não pera aí. quis. Quem diria, Maurício Borges? Só faltava essa, hein? Cara, não, tem que mostrar o E aí, ele vai ter que trazer agora. Só faltava essa. E isso não é só uma particularidade do Augusto Melo, tá, gente? Eu acho que de todo dirigente, assim, quando o dirigente precisa conquistar o torcedor, precisa do voto do associado ali pra se eleger, ele fala muita coisa. Ele promete o que o torcedor quer. Eu nem acredito nisso que eu vi aqui, um vídeo, o Cartoloco falando com o Gugu. Maravilhoso. Augusto Melo, o Cartoloco falando com Augusto Melo. Ah. Augusto Melo, abre aspas. Santistas, palmeirenses e são paulinos chegam pra mim e falam parabéns pelo seu trabalho. Mas é lógico. É lógico. Mas ele contando com orgulho. Ele achou que era sério. Ele achou que é sério. A gente quer que ele continue. Ele realmente maravilhoso. acredita nas mentiras dele, velho. Maravilhoso. E os corintianos não tratam ele como os rivais. Pelo amor Mas é Deus. maravilhoso isso, hein? Olha que E um maravilha. dia eles vão dar valor, os caras falam. É verdade. Corinthians tem um contato, né, relacionado ao Elinho, que é o representante do Elinho aqui no Brasil, que tem um trânsito livre no Parque São Jorge. A relação é muito boa entre os representantes do Elinho e o Corinthians. Por conta disso, né, isso não envolve nem o Osmar Stabile, né, a diretoria que chegou agora, mais o Fabinho Soldado, né, que está tentando algumas situações, ele e o Dorival, e eles, né, entraram em contato com o representante do Elinho para tentar alguma coisa, para saber se existe alguma possibilidade, né, do Toluca liberar o Elinho por empréstimo. A resposta foi negativa inicialmente, tá? O Toluca não tem interesse em emprestar, mas em vender o jogador. Mas pode mudar. Se o Toluca, por exemplo, né, não vendeu o Elinho por algum valor aí que venha, né, cobrir, né, o que foi gasto, foram 15 milhões de dólares, 85 bilhões de reais, pode ser que lá na frente o Toluca venha mudar de ideia. Mas hoje a resposta foi negativa. Já era o que eu esperava. O Elinho, como eu disse, foi comprado por 15 milhões de dólares e eles não iam emprestar tão fácil assim. O Pedro Raul, quando teve que comprar por 5 milhões de dólares junto ao Toluca, né? Imagina o Elinho, que eles gastaram muito. Então o Corinthians, por enquanto, continua correndo atrás de um ponta, né? Tá faltando gás por atrás do Elinho, mas
não deu resposta negativa. Comenta aqui embaixo, você já esperava isso? Você acha que existe alguma chance do Elinho ainda jogar no Corinthians? Faça o seu comentário e deixe o seu like. Olha só, quem está na mira do Corinthians é o volante Denilson do Cuiabá. O volante agrada bastante comissão técnica, Fabinho Soldado e companhia, mas a situação é bastante complicada. O Denilson tem muita vontade de jogar no Corinthians, já até vazou um áudio dele, né? Acho que foi no ano passado, extremamente chateado, né, por não ter sido liberado. Ele quer jogar no Sport Clube Corinthians Paulista. O Corinthians tem o interesse em contar com o jogador, então por que o negócio não acontece? Porque o Cuiabá não faz negócios com o Corinthians, tá? Por conta da dívida lá, por conta dos pagamentos atrasados em relação ao Ranieri. Então o Cuiabá não faz negócios com o Corinthians. O Corinthians teria que comprar à vista, o Corinthians teria que pagar a dívida dele em relação ao Ranieri, né? Enfim, está acertando, né, todas essas arestas aí que ficaram, né, com o presidente do Cuiabá para tentar alguma coisa. E é um jogador barato, viu, no mercado, se tratando de futebol, claro, tá? O Denilson está sendo negociado aí com o exterior, pode ser negociado com o exterior porque ele tem proposta por 1 milhão de euros, tá? Existem também propostas aí no Brasil de 7 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos e o Cuiabá ficando com 30%. Então esse é um tipo de negócio mais ou menos, 1 milhão de euros ou 70% aí por 7 milhões de reais, 8 milhões de reais, não passa disso. Então é um jogador de salário também que não é alto, é um jogador barato. O problema é que o Corinthians precisa, né, resolver todas as pendências que tem com o Cuiabá e ainda comprar o Denilson à vista. Vamos aguardar, acho bem difícil isso acontecer. O Santos, por exemplo, está assinalando, né, em pagar a dívida que tem com o Cuiabá, porque o Cuiabá também não faz negócios com o Santos, e o Santos está pensando em pagar a dívida, né, que tem com o Cuiabá para comprar o Denilson também à vista nessa condição. Então, o Santos analisa dessa forma, tá? E o Corinthians, por exemplo, teria que fazer isso para ter o Denilson no seu time, no seu elenco. O Denilson tem 24 anos, é bom volante, e eu sempre achei ele melhor que o Ranieri. Quando trouxeram o Ranieri, eu pensei, por que trouxeram o Denilson? Olha isso aí, Fel. Na moral, Augusto Melo é meio doido, né, cara? Só ele acredita realmente nas mentiras que ele conta. Os torcedores rivais elogiando o trabalho dele, pelo amor de Deus, cara. Na moral. Claro que tem coisa boa, mas tem muito mais coisa ruim, muito mais coisa negativa do que as coisas boas que ele fez aí no Corinthians. Mas, né? Cara, os caras não falaram muito do jogo de amanhã, né? Contra o Grêmio fora de casa. Na verdade, falaram que o Carrilho, o Memphis Depay e o Martins já estão dispensados. Não fazia muito sentido, realmente, por exemplo, o Memphis Depay vai vir da Holanda, vai chegar no Brasil, vai jogar um jogo, vai tirar férias e vai pra Holanda de novo. Não sei, eu acho que ele vai pra Holanda, né? Passar férias lá. Então, amanhã ou hoje, né? Dependendo do horário que você tá assistindo esse vídeo, cara, contra o Grêmio, vai ter muitos desfalques aí. 3 já abaixo aí, Carrilho, como eu falei, Carrilho, Martins e o Memphis. Agora, basta saber qual time que o Dorival vai colocar em campo. A gente espera que, cara, esses caras joguem um pouquinho melhor que vem jogando. Porque na construção de ataque, pelo amor de Deus, mas que time horroroso pra construir o ataque. E pelo que eu tô vendo que o pessoal tá falando, o Garro vai ser titular. Cara, não tem por que o Garro começar no banco, né, cara? Vai colocar o cara pra jogar quando? Final do ano? Aí já era. Então vamos ver como que o Dorival vai armar esse time. Defensivamente melhorou bastante, né? Não tá sofrendo tantos gols. Mas a gente está preocupado com a parte ofensiva do Corinthians. E com relação à formação do Samir também, Denilson e o volante Denilson do Cuiabá e também o Elinho do Toluca do México. Denilson, mano, muito difícil os caras do Cuiabá quererem vender de novo pro Corinthians depois da situação do Ranieri. O presidente dos caras lá vive falando mal do Corinthians, então Elinho também, cara, mais de 80 milhões de reais, impossível comprar por esse valor devido à situação financeira do Corinthians. Então é isso, comenta o que você achou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!